Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Júlio Motim Neto, CEO, e o Sr. Antônio Knapp, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Júlio Motim Neto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Júlio, pode prosseguir. Vou ligar o vídeo, né? O vídeo. Bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês nesse call de resultados. A gente inicia o call de resultados com um overview, vamos dizer assim, do primeiro TRI. Na nossa visão, foi um TRI muito interessante, né? A gente manteve um crescimento de vendas que já se mostrava no quarto TRI de 21, bem interessante, né? Crescemos o primeiro TRI em 19,5%, que na nossa visão é um crescimento muito robusto, mesmo se você levar em consideração mesmo as lojas e lojas maduras é um dos números que a gente mais acompanha aqui dentro da companhia, foram crescimentos robustos também, né? Eles aparecem ao longo da apresentação. Foi um ano, vamos dizer assim, nesse composto de 12 meses, foram mais de 68 lojas inauguradas, e se a gente levar em consideração os 24 meses, nós estamos falando de praticamente 113, para ser bem exato, né? Quase 115 lojas inauguradas. Mesmo dentro desse cenário de expansão robusta e inflação que está sendo um desafio para todo o varejo, a gente consegue mostrar uma resiliência muito importante em termos de resultado também. Então, em termos de lucro, teve um crescimento robusto com relação ao primeiro TRI do ano passado. E o EBITDA, apesar de que ainda não está, vamos dizer assim, em termos percentuais, no número que a gente deseja, ele apresenta também um crescimento com relação ao primeiro TRI do ano passado. Então, mesmo dentro desse cenário de uma expansão muito agressiva, um volume de lojas grandes em termos de maturação, a gente vê que a companhia tem uma resiliência na sua gestão de custos, e essa gestão de custos ela se reflete nos resultados nas linhas finais, né? Em termos de varejo, o número não é muito diferente, então, do 19,3% de crescimento, parte de serviços continua sendo uma vertical importante. A gente vem investindo bastante, a gente entende que existe, sim, um espaço para serviços ser cada vez mais representativo dentro do varejo farma, né? Um fenômeno que a gente já enxerga, por exemplo, no varejo de pet shops, né? Onde a gente vê uma representação de praticamente 8%, 9% da venda. A gente vê que o varejo farma tem muito a crescer em termos de serviços farmacêuticos e também, por que não, a gente começar a pensar em serviços no mercado de beleza também. Tá? Eu diria que as grandes, vamos dizer assim, os grandes desafios de curto prazo aqui são os testes rápidos, os exames rápidos, que tem hoje uma série de exames rápidos na farmácia para serem feitos, né, que é uma continuidade dessa inércia quebrada pelos exames de Covid. E na parte de vacinação, onde a vacina da gripe já é uma realidade, a gente tem um espaço enorme para crescer em termos de vacinação infantil também, é um mercado muito interessante que a gente está
focando, e são 2 ganhos assim de curto prazo que a gente vê para que serviços tenham uma representação cada vez maior nas nossas vendas. O digital continua muito estável, né, muito equilibrado, né, lembrando que a gente não faz, vamos dizer assim, práticas que a gente vê em outros varejos de conversão de venda de balcão para digital, não é uma prática nossa. A gente entende que o digital ele precisa agregar valor na relação com o consumidor, precisa agregar economia de tempo, então a gente quer fazer parte desse mundo de solução em termos de economia de tempo, de forma que o cliente realmente veja o nosso digital como uma vantagem no seu dia a dia e um crescimento da conveniência da Panvel dentro do seu dia a dia. Então, realmente, o nosso digital é, de fato, venda digital, né? As pessoas vão para fazer o clique e retire ou vão receber em casa, e a gente vem crescendo cada vez mais em termos de qualidade, né? As pesquisas de NPS, elas acontecem com uma rotina muito grande. Cada vez que o cliente usa uma vez os canais, ele recebe um questionário. Se a pessoa entra numa loja, ela recebe um questionário da sua experiência em loja. Se ela entra no canal digital, ela recebe um questionário da sua experiência no canal digital. E a gente vem medindo constantemente a nossa qualidade, que eu não tenho dúvida nenhuma que se reflete nesse desempenho de vendas, né? Essa qualidade que a gente consegue imprimir em todas as experiências, em todos os pontos de contato que a Panvel tem com o consumidor. Então, a gente entende que foi um trimestre muito positivo, e o NAP vai dar continuidade aqui, apresentando os números mais os detalhes para vocês. Obrigado, Júlio. Vamos dar sequência, então, aqui na nossa apresentação. E saindo dos destaques, pessoal, que eu queria explorar um pouco mais com vocês esse conceito de consistência da Panvel ao longo do tempo. Quando vocês olham esses gráficos, vocês podem ver que a receita bruta e a venda média por loja, ao longo da última década, vem apresentando crescimentos médios compostos de 14% e de 7%. Todos crescimentos acima da inflação. E o nosso primeiro trimestre ele está acelerando ainda mais, 19%. Aqui é interessante destacar que o crescimento no primeiro trimestre ele já vem de uma sequência bastante forte de primeiros trimestres, desde 2019. Se a gente olha de 2019 até agora, nós crescemos a venda 50%. Isso representa um CAGR médio de 14,1%, muito forte. Gosto também de lembrar que somos uma companhia que nunca apresentou nenhum prejuízo na nossa história. Por isso, nos orgulhamos de dizer que consistência, solidez e inovação realmente são marcas registradas da Panvel. Falando das vendas, e olhando agora o slide 4, a gente reforça o nosso forte desempenho de vendas no primeiro trimestre. Nós crescemos 19,3%. Esse crescimento, mais uma vez, foi superior à média de mercado e não é fruto apenas da nossa expansão de lojas, mas também do crescimento da venda média por loja acima dos demais players da região. No gráfico no canto direito desse slide, mostra os dados comparativos da Panvel versus as demais redes no primeiro trimestre. Nós seguimos firmes no nosso objetivo de aumentar essa venda média por loja. Nós atingimos no primeiro trimestre um patamar de R$550 mil por loja de venda, um crescimento de 8% sobre o primeiro tri. E nós não podemos esquecer que esse objetivo ele foi atingido mesmo com a aceleração da nossa expansão física desde 2020. Quando a gente olha nessa mesma linha, o slide 5, a gente pode analisar o crescimento de mesmas lojas e de lojas maduras. Os resultados são muito robustos e novamente se destacam no mercado, com crescimento de 11,8% para mesmas lojas e de 10,3% para lojas maduras no quarto tri, ganhando com uma boa margem da inflação das categorias comercializadas nas nossas lojas durante esse período. Seguindo em frente, falando de expansão, nós iniciamos o ano abrindo 15 lojas no primeiro trimestre e batendo mais um recorde histórico, com a abertura de 68 lojas novas em 12 meses. Nós seguimos muito satisfeitos com o ramp-up dessas lojas abertas nas últimas safras, e isso nos deixa bastante confortável com a capacidade da Panvel em executar o seu plano de expansão. Mais à frente na apresentação, nós vamos dar uma olhada nos resultados e retornos das nossas lojas por estado, mas antecipo que os números seguem bastante robustos. Como consequência direta do crescimento da venda média e do sucesso da expansão, no slide 7 nós podemos ver que o market share da Panvel continuou crescendo e atingiu 11,6% no primeiro tri, uma evolução de 0,1 ponto percentual sobre o primeiro tri do ano passado, com crescimento em todos os estados da região sul. Mais uma vez, a Panvel mostra sua consistência de execução.
Eu queria aproveitar para destacar aqui dois fatores importantes. O primeiro é que o nosso crescimento de market share se deu em um trimestre com uma base muito forte de comparação, pois os dados do IQVIA do primeiro trimestre, eles levam em consideração todo o sell-in informado pelos distribuidores. E sabe-se que as farmácias de pequeno porte fazem antecipações de compra de medicamentos muito relevantes no início do ano. O segundo destaque é o forte crescimento do nosso share de medicamentos na região sul. Esse é um número totalmente alinhado com a nossa estratégia, na medida em que seguimos investindo no acompanhamento da jornada dos nossos clientes crônicos em medicamentos genéricos e também no Panvel Saúde Empresarial. Seguindo em frente, falando em digital, ali no slide 8, todos os números deixam claro que a Panvel continua sendo o benchmark do mercado farma. No primeiro TRI, a penetração de vendas ficou no patamar de 15,5%, que a gente considera uma posição muito alta, ao comparar que, nesse período, nós tivemos um forte crescimento do fluxo de clientes nas nossas lojas físicas, em especial no mês de janeiro, com o recrudescimento da pandemia do Covid-19 e a forte procura por testes. Todo esse crescimento de vendas está diretamente relacionado com a qualidade da nossa entrega de última milha. Nós continuamos tendo a entrega mais rápida do varejo farma no Brasil, com capacidade de entregar em 1 hora em todas as cidades onde estamos presentes. Nós estamos fazendo tudo isso com um nível de serviço de 97%, que é outro indicador invejável. Para tornar isso possível, nós contamos com uma estrutura de 126 lojas delivery e 9 mini CDs, que são as nossas dark stores. Isso sem contar a opção de clique retire em 100% das nossas lojas. Também seguimos firme no crescimento de downloads no nosso app, tendo atingido 2,3 milhões de downloads no final do primeiro TRI. Outro ponto importante reforçar é que todo esse crescimento do digital, pelo menos no nosso caso, não é ofensor de margem. Utilizando a estrutura das lojas já existentes para entrega e o seu CAC mais baixo, nós conseguimos acelerar vendas digitais de forma rentável, melhorando a produtividade das lojas. Outro pilar estratégico que fez a diferença na Panvel foi seu braço de serviços, o Panvel Clinic. Ele é uma peça fundamental do nosso ecossistema de saúde e, mais uma vez, nós nos posicionamos como líderes na prestação de serviço de saúde para a comunidade na região sul. Ao longo do primeiro TRI, continuamos ampliando nossas salas de atendimento. Hoje temos 317 lojas equipadas com o Panvel Clinic e dessas, 81 estão aptas para vacinação. Por falar em vacinas, atingimos quase 60% de share nesse mercado na região sul. Quando o assunto é testagem de Covid, nós atingimos mais de 38% de market share. Com isso, estamos mantendo 40% de share de serviços em farmácias no sul do Brasil, que é mais de 3 vezes o nosso share na região. Como consequência dessa penetração, nesse trimestre, nós atingimos um nível de 4,5% de participação de serviços na nossa receita. Eu acho que aí o ponto é que serviços para a Panvel já é uma realidade, né? E como eu estava falando no início, a gente quer aproveitar essas duas quebras de inércia que foram a vacina da gripe, que quebra uma inércia para a gente realmente entrar no mercado de vacinas. Eu acho que a vacinação infantil, sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade. E o teste Covid, ele vem já nessa quebra de inércia também, e a possibilidade dos TLRs, que são os exames rápidos, realmente terem uma representação importante dentro do... Então, a gente quer aproveitar realmente essa realidade que já existe para crescer cada vez mais, né? A gente vê uma oportunidade muito grande aqui em serviço. Perfeito. E é aquilo, né, Júlio? Enquanto muitos falam no futuro do Hub de Saúde, nós acreditamos que a Panvel já faz a diferença no presente. A gente tem falado bastante sobre o futuro do Hub da Saúde, agora a gente entende que para falar do futuro do Hub da Saúde, primeiro a gente precisa ter a realidade do Hub da Saúde, entendeu? E a realidade é a loja. É o que acontece na loja, e a gente vem mostrando que a nossa loja tem tido movimento para isso. É isso aí. Estamos monetizando todos os projetos no curto prazo. Seguindo, e agora no slide 10, a gente fecha os comentários a respeito da nossa venda, falando de produtos Panvel, que é outro pilar fundamental da nossa estratégia, tanto de marca quanto de margem. A Panvel segue sendo a única rede onde o consumidor literalmente leva a marca para dentro da casa. No primeiro TRI, a participação de produtos Panvel atingiu 7,7% do total da venda e 20,1% de participação sobre itens de higiene e beleza, se mantendo mais uma vez como benchmark do varejo farma. Nesse trimestre, nós observamos a queda na venda de alguns itens relacionados à cesta Covid, como máscaras. Isso afetou um pouco a participação geral de produtos Panvel. Na nossa visão, esse é um movimento sazonal que deve se equilibrar até o final do ano.
seja pelos lançamentos, seja pelo próprio crescimento, né, de produtos Panvel dentro de HB. Se vende menos máscara, mas se vende mais maquiagem, né? Então tem o contraponto aqui. Né? Exatamente. Né? Então, com cerca de 900 SKUs ativos, os produtos Panvel seguem sendo um importante suporte para a nossa margem bruta, que ela supera na média 6 pontos percentuais os demais produtos. Também cabe lembrar aqui que cerca de 30% desses itens são fabricados pela nossa indústria, que é a Ulifar. Essa estratégia verticalizada continua garantindo qualidade e margem superior em toda a nossa operação de private label. No slide seguinte, no slide 11, eu deixo vocês, para também olharem com mais calma depois, algumas imagens de produtos da marca Panvel, dentro de todas aquelas 900 SKUs que nós estamos operando. E, por fim, esse círculo virtuoso da nossa estratégia física e digital, ele se fecha quando nós medimos a satisfação dos nossos clientes, conforme as informações disponíveis ali no slide 12. Aqui resumimos os principais KPIs de atendimento que a empresa monitora periodicamente. A Panvel segue sendo única ao aliar o crescimento acelerado com a melhor experiência dos clientes dentro do varejo farma. O nosso NPS fechou o primeiro trimestre no patamar de 80 pontos, um crescimento de 4 pontos com relação ao primeiro TRI de 2021. Continuamos tendo a melhor avaliação do varejo farma no Reclame Aqui, atingindo agora 8,4 pontos. E nos mantemos como o aplicativo mais bem avaliado das lojas da Apple e do Google. Essa busca pela excelência no atendimento, ela está no nosso DNA desde sempre. Para isso, seguimos investindo na digitalização do cliente, conhecendo cada vez mais seus hábitos de consumo e oferecendo cada vez mais ofertas personalizadas. Então, de novo, crescemos com resultado e crescemos com manutenção de cultura e qualidade. Né? Então, a gente está entregando 2 desafios importantes, que é você ter resultado num crescimento mais robusto e você manter qualidade, né, nas suas lojas. E falando de resultado, agora a gente vai cair para falar um pouquinho da margem bruta, ali no slide 13. A margem bruta do varejo, ela teve uma pressão de 0,6 pontos percentuais agora nesse primeiro trimestre, fechando em 29,8%. Essa queda tem relação direta com o crescimento de medicamentos no nosso mix, em especial o crescimento de medicamentos especiais, que depois nós vamos falar um pouco mais deles. Além disso, nós observamos também a queda rápida na venda de itens relacionados à cesta Covid, que possuem boa margem. Mesmo assim, entendemos que é uma margem bruta bastante saudável. Olhando para frente, permanecem as boas perspectivas para a margem no ano, na medida em que seguimos evoluindo o nosso projeto de incremento de venda de genéricos, bem como vamos acompanhar a evolução de outras linhas vinculadas à conveniência, higiene e beleza. Isso sem contar com o reajuste de medicamentos ocorrido em abril, que também será um fator importante para o resultado do exercício. Com todos esses elementos, mantemos a perspectiva para 2022 de entregar uma margem bruta no mesmo patamar de 2021. Quando analisamos as nossas despesas no slide 14, fica claro o trabalho dentro da empresa na busca por eficiência. No primeiro trimestre, as despesas com vendas cresceram 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 21, em linha com o que era esperado, dada a pressão inflacionária e ao nosso ritmo de expansão de lojas. No caso das despesas administrativas, a disciplina financeira falou ainda mais alto. Conseguimos reduzir em 0,2 pontos percentuais as nossas despesas administrativas, mesmo mantendo reforço em times estratégicos. Nós seguimos apresentando o melhor percentual de despesas administrativas do nosso setor. É importante reforçar aqui que esse controle de despesas e alta produtividade também fazem parte do DNA da companhia. Quando nós analisamos os KPIs de produtividade, como, por exemplo, funcionários por loja, a Panvel segue sendo o benchmark do varejo farma. Trabalhar em produtividade é, na nossa opinião, a melhor forma de combater o impacto da inflação nos custos. Bom, depois que nós falamos de venda, falamos de margem, falamos de despesas, nós chegamos ao resultado. O nosso EBITDA ajustado fechou o trimestre em 39,7 milhões, equivalente a 4,1% da receita bruta, com um crescimento de cerca de 6% sobre o ano passado. Essa margem EBITDA ficou praticamente no mesmo patamar percentual dos últimos 2 trimestres. Entendemos que esse crescimento de EBITDA, mesmo que um pouco abaixo da venda, dentro desse contexto inflacionário e de todos os investimentos que seguimos fazendo, é mais um sinal da saudabilidade e da consistência do nosso negócio. E ao analisarmos o EBITDA do varejo ali no slide 16, a consistência da nossa execução ela fica ainda mais clara.
mesmo com uma redução de margem que está relacionada com o ritmo de expansão que a gente já comentou, e também com a redução de margem bruta da Panvel, que nós já comentamos anteriormente, a margem do trimestre permanece em bom patamar e em linha com a expectativa. Acho que aí o ponto é que a gente tem acertado a expansão, né? Exatamente. Então, as lojas novas têm vindo bem, né? Isso aí, porque são mais de 113 lojas, né, nos últimos 24 meses, e a gente está mantendo realmente um patamar de EBITDA dentro do varejo bastante significativo. Isso realmente é a consistência e a saudabilidade do resultado. E em linha com tudo isso que foi comentado, né, a gente chega no lucro líquido do trimestre, ali dentro do slide 17. O lucro líquido ajustado no TRI atingiu 25,6 milhões de reais, equivalente a 2,6% da receita bruta. Esse forte crescimento no resultado foi mais um destaque do trimestre. O Grupo Panvel aqui novamente se diferenciou no mercado e continuamos nos posicionando como uma das mais rentáveis operações do varejo farma, com uma margem líquida que reforça a excelência operacional da Panvel. Aproveito até agora para fazer um agradecimento a todo o nosso time, que trabalhou duro para entregar todos esses números, sempre com muito foco no cliente. E no slide 18, nós podemos observar o nosso ciclo de caixa. Nós evoluímos bastante no processo de normalização dos nossos estoques após o pico que nós apresentamos no primeiro tri do ano passado. Estamos também melhorando de forma consistente o nosso prazo médio de pagamentos. Com isso, melhoramos o nosso ciclo de caixa em 13 dias nesse primeiro trimestre de 2022 em relação a 2021. E entendemos que ainda há espaço para melhora tanto dos dias de estoque quanto no prazo de fornecedores ao longo de 2022. Um outro ponto que merece destaque é a nossa estrutura de capital muito sólida. Nós fechamos o primeiro trimestre com uma alavancagem extremamente baixa de 0,3 vezes o nosso EBITDA. Nós entendemos que essa posição de caixa conservadora nos traz segurança para continuar crescendo e investindo nos próximos anos. E faz muita diferença em um cenário de taxa de juros mais altas como as que estamos vivendo agora. Enfim, finalizada essa etapa da análise dos indicadores financeiros e operacionais, nossa ideia agora é compartilhar com vocês um pouco mais dos nossos pilares estratégicos. Hoje nós vamos conversar sobre alguns deles para colocar um pouco mais do que nós estamos olhando ali para o nosso futuro. Tá? Nós vamos começar pela nossa expansão de lojas físicas ali no slide 20. Aqui eu costumo falar que não é novidade que a loja física é e continuará sendo, por muito tempo, o centro gravitacional do nosso negócio. Esse é o principal pilar estratégico de todos, seja pela conveniência, capilaridade, suporte à entrega de última milha. Ter sucesso na expansão geográfica é realmente chave para que todos os outros pilares estratégicos sejam efetivos. Nosso plano de expansão segue bem definido até 2025, com bastante foco na região sul do Brasil. E analisando os números desse slide, nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós estamos entregando ótimos resultados em todas as nossas regiões. Nós temos retornos robustos, medidos pelo ROIC das lojas de cada estado e que estão acima do nosso custo de capital. Em especial, quando analisamos o desempenho dos estados do Paraná e de Santa Catarina, que são regiões que possuem grande participação de lojas ainda em maturação, nós estamos fechando o gap do EBITDA ano após ano com o desempenho das lojas do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado de origem, onde se encontra a nossa base mais madura. Ainda mais importante que isso, quando analisamos o market share nesses estados, com números próximos a 5%, a oportunidade é bastante óbvia. Nós temos espaço para crescer muito, com resultado e baixo risco de canibalização. Isso vale também para o interior do Rio Grande do Sul, que continua a oferecer ótimas oportunidades de adensamento. A Panvel é, de fato, a única rede da região sul que já cruzou todas as fronteiras e está preparada para adensar todos os estados. Através de um trabalho muito cuidadoso de muitos anos, nós tornamos a nossa marca conhecida e respeitada em toda a região e não apenas no estado de origem. E essa estratégia também está endereçando muito bem a classe média expandida. As lojas no modelo construtivo popular devem representar cerca de 20% da nossa expansão agora em 22, e se considerarmos que o nosso formato standard ele é híbrido, atendendo diferentes públicos, fica ainda mais claro que a Panvel está fazendo o tema de casa para aumentar o alcance em diferentes classes sociais. Falando desse tema, eu gostaria de aproveitar o slide 21 para justamente dar mais visibilidade para essa estratégia que é muito importante para a Panvel, que ela diz respeito à inclusão de clientes de diferentes faixas de renda dentro das nossas lojas. Esse assunto ele vai muito além das lojas populares, que nada mais são do que o modelo construtivo flexível que nós criamos em 2020 com bastante sucesso. Bem antes disso, a Panvel já estava construindo outras iniciativas com o objetivo de tornar nossas lojas cada vez mais acessíveis para as classes sociais da A até a C. Um dos pilares desse trabalho tem relação com o mix de produtos vendidos nas lojas.
Hoje, se analisarmos as nossas lojas sobre a ótica do mix de produtos, nós possuímos 193 lojas dentro do cluster que chamamos de misto pop, ou seja, é um pouco mais de 1/3 da nossa base de lojas. Os números desse trabalho são muito relevantes. Essas lojas puxam para cima o crescimento da venda da rede, com quase 23% de crescimento no período versus 19% no geral. Nós seguimos fazendo as adequações necessárias do nosso mix, respeitando e analisando cada local e cada público para atrair e reter cada vez mais clientes. Isso é uma informação muito importante para que todos entendam que a Panvel está muito bem preparada para atender diferentes realidades de bolso do consumidor e também de inflação de preços. Aliado a esse trabalho minucioso de mix, que tem começo, tem meio, mas com certeza não tem fim, estamos muito avançados no aprofundamento da nossa linha de genéricos, na linha de genéricos nas nossas lojas. Os resultados desse projeto, sob a forma de venda, participação e margem, vão ficar muito claros no segundo trimestre. Mas se olharmos o primeiro tri e excluirmos os itens da cesta Covid, essa categoria já está crescendo a taxas de 30% ao ano. Além disso, não podemos esquecer que produtos Panvel também são uma alavanca poderosa de venda e de inclusão, visto que são produtos de qualidade e com preço acessível. O uso cada vez mais intensivo de todas essas ferramentas que eu comentei agora, aliado a uma comunicação adequada com os diferentes públicos, é realmente chave para que a nossa estratégia alcance cada vez mais clientes. Agora, pessoal, seguindo no slide 22, quero atualizar um pouco vocês a nossa visão de ecossistema de saúde. A gente já falou um pouquinho de Panvel Clinic, vamos falar um pouco mais, vamos falar também das outras iniciativas. Para nós, o ecossistema de saúde, ele é uma evolução natural do negócio da Panvel. Se a nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar, e se temos o cliente no centro das decisões, nada mais natural do que entregar cada vez mais produtos e serviços nos canais físicos e digitais, né? E a gente reforça, a Panvel já é um ecossistema de saúde, já tem iniciativas reais que já geram resultado, já geram tráfego nas lojas e já facilitam a vida do cliente em muitas das suas necessidades. Aqui, o primeiro pilar do ecossistema de saúde, sem sombra de dúvida, é o Panvel Clinic, que reúne toda a nossa gama de serviços clínicos. Como a gente já comentou, a farmácia virou referência de serviços, nesse momento em especial vacinas e testagens. Só que nós estamos encarando com muita seriedade o mundo de serviços que ainda tem por se abrir. Estamos muito focados em trazer mais opções para o nosso cliente. Na nossa cabeça, a farmácia é o lugar ideal para o atendimento primário e preventivo. Com isso em mente, tem muita coisa boa para vir por nessa jornada. Nós vamos aprofundar o nosso trabalho com testes laboratoriais remotos, que são os TLRs, e vamos trabalhar muito com dados, porque isso é uma fronteira muito importante ainda a ser conquistada. Acho que aí vale um destaque para a carteira de saúde. A gente está preparando e colocando no ar esse ano, dentro das nossas plataformas digitais, todos os exames que as pessoas, ou vacinas, ou o que quer, ou qualquer tipo de medição de saúde, ou o histórico de medicamento das pessoas, vamos dizer assim, dentro de uma plataforma, de uma interface que vai se chamar Carteira da Saúde. Então, o consumidor vai ter acesso a tudo que aconteceu dentro da Panvel com relação à saúde dele. A gente entende que esse é um passo importante para que a gente, no futuro, onde a gente acredita que a gente vai caminhar para um mercado de Open Health, onde o dono dos dados de saúde vai ser o consumidor, a gente esteja pronto para conectar as outras informações e poder ajudar as pessoas, vamos dizer assim, a ter um prontuário único de saúde, né? Então, esse é um grande avanço, vamos dizer assim, em termos de dados e de informação que a gente vai estar trabalhando durante esse ano. Super importante mesmo, né? E um bom caminho para acelerar esses projetos são todas as parcerias que a gente vem construindo. A gente acredita mesmo que a farmácia tem todas as condições de ser a peça central nesse ecossistema, pela sua conveniência e pela sua capilaridade, ao que os outros elos não possuem, e por isso a gente entende que podemos ser um polo, né, muito atrativo para todas essas parcerias. Seguindo um pouquinho no ecossistema de saúde, e quando se fala em parcerias, a gente também tem que falar, né, e reforçar o Panvel Saúde Empresarial, que é esse novo braço da Panvel que nasceu em 2021 e que abrange as áreas de convênios, medicamentos especiais, gestão de pacientes e também no mercado público. Esse relacionamento B2B2C é uma fortaleza da Panvel e eu lembro que ele já representa 1/3 da venda, que passa por essas parcerias, sejam de empresas ou operadores de saúde. Nós seguimos investindo pesado na digitalização de todos esses relacionamentos através de sites e apps exclusivos e buscando cada vez mais parceiros.
Acreditamos que a Panvel Saúde Empresarial ela é única no mercado a oferecer uma gama de produtos e serviços integrado, que envolve venda para o paciente, acompanhamento de tratamento e venda de produtos diretamente para a operadora de saúde através do nosso atacado. Essa estrutura de relacionamento ela já traz muitos resultados concretos e ela foi peça-chave, como eu comentei anteriormente, do nosso forte crescimento de vendas que observamos no primeiro TRI. Nesse período, as vendas de medicamentos especiais tiveram um crescimento recorde de 63%. E a Panvel já tem quase 1/4 nesse mercado na região sul, segundo a IQVIA. Nós seguimos trabalhando para fechar novas parcerias que com certeza vão trazer ainda mais vendas para a Panvel nos próximos exercícios. E um outro pilar fundamental do nosso ecossistema diz respeito ao acompanhamento da jornada do cliente que usa medicamentos para doenças crônicas e medicamentos de uso contínuo. Aqui nesse pilar, nós nos valemos de toda a robustez do nosso programa de relacionamento Bem Panvel. Nós investimos pesado nos últimos anos em data science, analytics, com o objetivo de entender e aumentar a fidelização dos consumidores, sempre, por óbvio, respeitando as melhores práticas de proteção de dados. Os resultados são muito claros, nós temos uma base de quase 13 milhões de CPFs devidamente identificados, clusterizados, dentro de uma base unificada, que é um dos grandes diferenciais da Panvel. Com essa base unificada, nós temos de fato condições de acompanhar todo uma série de projetos que têm o objetivo de fidelizar o cliente, como a gente demonstra aqui no slide 25. Aplicando alguns conceitos bem simples, mas que exigem com um tratamento muito profundo de dados, nós atuamos forte no conceito de gestão do tratamento, através de, por exemplo, os lembretes de compra de medicamentos, que estão disponíveis em todos os nossos canais de contato. Essa simples ação tem trazido retornos fantásticos. No primeiro trimestre, o lembrete já representou quase 12% da venda de medicamentos de uso contínuo. Lembrando que o lembrete acontece no e-mail, no SMS, na loja, em todos os pontos de contato, né? Totalmente omni, né? Totalmente integrado, né? E um outro conceito bem importante é o também da economia, porque ela dá acesso, né, de preço para garantir a adesão ao tratamento, né? Que é um dos grandes desafios aí do nosso país. Para isso, nós lançamos no ano passado também o nosso programa de uso contínuo, o nosso PUC, que é uma PBM da Panvel. Em parceria com os laboratórios, hoje são mais de 130 SKUs em que estamos dando condições especiais para os nossos clientes, com nível de conversão muito alto. Quase 90% da venda desses itens dentro da Panvel já passa pelo nosso programa. E nós podemos observar claramente, como nós comentamos lá atrás no Market Share, que o share desses itens, né, de todos esses produtos que participam da PBM Panvel, cresceu mais que proporcionalmente, indicando o sucesso da estratégia de fidelização e do aumento da cesta dos clientes. Ainda dentro do ecossistema de saúde, nós não podemos deixar de falar do pilar de inovação que é traduzido pelo nosso Panvel Labs. Inovação também é algo que está no DNA da empresa há muitos anos. No slide 26, eu compartilho com vocês a mandala das nossas frentes de inovação. O nosso Panvel Labs, que já está no seu terceiro ano de vida, já mapeou mais de 250 startups e já conectou dezenas delas. Muitas das soluções que olhamos ao longo dessa apresentação passam ou já passaram por aqui. Agora, nós estamos conduzindo o nosso programa de aceleração de startups, através do qual estamos trabalhando, no momento, com 6 startups, cujas aplicações serão utilizadas pelo nosso negócio, com possibilidade de investimento da própria Panvel. Esse programa deve seguir até setembro e está casado, né, com o lançamento do nosso primeiro Corporate Venture Capital. Nós estamos na fase final da preparação do nosso CVC e em breve nós vamos estar compartilhando com o mercado os nossos próximos passos. Com essa iniciativa do CVC, nós queremos estar de fato à frente de todo esse ecossistema de health techs para inovar e atender às novas demandas do mercado de saúde e bem-estar. A Panvel quer reforçar aqui o seu papel como ponto de convergência para diversos produtos, serviços e tecnologias, especialmente de cuidados primários, atuando como agente de saúde capaz, de fato, de proporcionar saúde e bem-estar por muito mais tempo para os nossos clientes. Por fim, pessoal, agora na parte do digital, eu aproveito para lembrar que no início do segundo semestre, conforme estava programado, nós estaremos fazendo o lançamento da primeira fase do nosso Marketplace. Lembrando, né, que o nosso Marketplace focado em bem-estar, saúde e nutrição, terá sua primeira onda, um foco na profundidade dentro de categorias já existentes nas farmácias. Nessa largada, nós teremos ainda poucos sellers, cerca de 10 sellers, e pelo menos cerca de 5.000 SKUs disponíveis.
Nós estamos, de fato, muito focados no cliente e na qualidade da entrega de última milha. A gente segue acreditando que de nada adianta ter um e-commerce ou um marketplace no ar se você não consegue garantir um nível de serviço elevado e uma entrega rápida. Com essa preocupação, nós seguimos desenvolvendo esse projeto com muito cuidado. Nós somos bastante pragmáticos em nossa missão, que é incrementar a cesta de compra do cliente Panvel com itens que façam sentido para a sua jornada de saúde. Um dos temas que a gente está mais preocupado no marketplace é a curadoria, tanto de sellers quanto de produtos, né? E realmente isso não tem um impacto muito grande em custos e nem em serviço, né? Então esse é o foco a gente quer simplesmente apresentar um mix mais completo dentro das verticais que a gente trabalha e com níveis de serviços compatíveis com o que a gente tem hoje, né? Nós não temos ambição de ter um marketplace para concorrer com outros marketplaces grandes do mercado. Perfeito. E, pessoal, chegando ao fim dessa etapa da nossa apresentação, eu reforço, né, como o Júlio comentou no início, que nós estamos bastante contentes com os resultados obtidos até aqui e mantemos uma visão otimista para 2022. Esse foi mais um trimestre em que a Panvel conseguiu equilibrar crescimento, investimento, inovação e uma estrutura de capital sólida. E estamos seguindo à risca nosso planejamento, né, para 2025, com o objetivo de dobrar as vendas da companhia até lá e melhorar nossas margens. Agradeço novamente a presença de todos e nós ficamos aqui disponíveis para suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Pini. Por favor, Sr. Vitor, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Júlio, Nap, obrigado. Queria abordar dois temas com vocês. Primeiro, em vendas, como é que vocês estão enxergando? A gente viu esse primeiro trimestre, né, um desempenho muito bom do same-store sales, também a produtividade da loja crescendo, apesar do aumento aí de 50 lojas líquidas ao longo desses últimos 12 meses, né? Então, como é que vocês estão vendo o desempenho de vendas no segundo tri, né, nessa primeira metade do segundo trimestre, e se o mix de varejo já se reequilibrou? E também, ainda em vendas, se a receita de serviços versus a receita total teve alguma variação nessa participação depois desse arrefecimento de pandemia que a gente está observando agora. E o outro tema que eu queria ver com vocês é em relação a margens. O que vocês esperam em relação à margem ao longo do ano, do equilíbrio de forças entre o repasse de preço, a maturação das lojas, a abertura de lojas que está acelerando, né? O NAP comentou em relação à margem bruta, mas como fica esse equilíbrio de forças em termos de SG&A? Era isso. Obrigado. Perfeito. Vou comentar então, Júlio, fica à vontade para complementar. Na parte das vendas, a gente está entrando no segundo trimestre, né, com vendas que, na nossa visão, estão crescendo também muito bem. A gente está com uma visão positiva nesse crescimento, tanto no mês de abril, agora também ocorrendo no mês de maio. E na parte de serviços, Vitor, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Comecei a responder sem agradecer pela pergunta. E na parte de serviços, como já era esperado, a participação de serviços, ela de fato, ela diminui, né, nesse trimestre. Em compensação, né, outras categorias crescem, né, de uma maneira muito, muito relevante. A gente observa, como a gente comentou, partes genéricos crescendo bem, medicamentos especiais segue crescendo bem também. Estamos com um bom desempenho de higiene e beleza, itens de conveniência, maquiagem, etc. Então, quando a gente olha do aspecto venda, seguimos otimistas, né? Quando a gente olha o aspecto de mix de produtos também, que nos permitem o equilíbrio da margem bruta, isso está acontecendo de fato, além, por óbvio, do reajuste de preços também que ocorreu no segundo trimestre. E olhando para o restante do ano, Vitor, nós acreditamos, né, que o ano ainda oferece oportunidades de crescimento de margem. Por óbvio, nós estamos muito atentos ao efeito da inflação, né? Eu diria que essa é a maior preocupação do mercado, de maneira geral.
onde pode ir a inflação brasileira. Não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, mas dentro do que nós estamos observando da capacidade de repasse de preços, né? Da capacidade de melhora do nosso mix de produtos. E como eu mostrei, do trabalho muito forte que a gente continua fazendo para obter ganhos de produtividade nas nossas operações, nós permanecemos otimistas com o cenário de ganho de margem ao longo do ano de 2022. Acho que, resumindo, abril foi bom e maio começou forte. Excelente, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Eiger, da XP. Por favor, Daniela, seu microfone já está liberado. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade. A primeira, eu achei um comentário curioso aí do Júlio, acho que na introdução da apresentação, de eventualmente pensar em serviços no mercado de beleza. Então, eu queria, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais isso, assim, vocês pensam também em entrar em estética, como se vocês já avaliaram, enfim, rentabilidade, aderência do consumidor, até pelo fato de vocês terem essa penetração forte já com os produtos Panvel, então, né, em beleza, eu acho que talvez tenha um cross-sell interessante aí. Então, só se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor aí nessa potencial alavanca. E a minha segunda, em relação à questão da expansão, você trouxe, né, Napi, a questão dos ROICs por estado, e aí, na verdade, até pensando um pouco numa dinâmica mais ampla de ROIC da expansão marginal, porque a gente tem visto diversos varejistas, não só do setor de farmácias, mas de outros segmentos também comentando, né, dessa alta de material de construção, enfim, de fato, do custo da nova loja, né? Então, como que vocês estão vendo isso impactando aí o ROIC marginal de vocês, uma vez que vocês também estão tendo aí um aumento em termos de inflação, same-store sales, que talvez possa compensar. Obrigada. Obrigado, Daniela. Bom, a gente enxerga, sim, a gente enxerga um potencial em termos de serviços, a gente vê, e a gente está olhando de perto a democratização de serviços de beleza em estéticas que vem acontecendo, uma certa desmistificação, vamos dizer assim, da aplicação da toxina botulínica, esse é o nome, né? Isso. Para não usar a marca, que é o Botox, e outros serviços, e a gente deve, ao longo do ano, fazer algum piloto nesse sentido, né? Eu acho que é uma oportunidade que se desenha pela frente aí com relação... Acho até que o exemplo que eu citei até não é o exemplo ideal, né? Mas de fato, o mercado PET ele é um bom benchmark para isso, né? Porque ele atende, no caso, os animais, né? No nosso caso são as pessoas, mas eles atendem os animais tanto na parte estética quanto na parte de saúde, né? Então, eu acho que é um mercado interessante para a gente dar uma olhada. Perfeito. E Daniela, complementando a tua pergunta sobre a questão da expansão e dos ROICs que a gente tem obtido, de fato, a gente observa inflação nos custos de construção também, como você comentou, eles são uma realidade. O que a gente tem observado nas nossas safras, em especial as safras dos 2 últimos anos, e as lojas que nós abrimos agora já na largada de 2022, é que o que tem nos ajudado a compensar e manter os ROICs marginais no patamar que a gente estimou e até em alguns casos superando, é que a gente vem tido um bom crescimento de venda média por loja nessa curva de maturação acima do nosso modelo, né? Então, essa venda média por loja crescendo mais acelerado, ela está permitindo que a gente permaneça em bons patamares de ROIC também. Por óbvio, a gente segue bastante atento a isso, né? Mas os números eles mostram, né? Nós abrimos mais de 100 lojas nos últimos 2 anos e a gente realmente está com um grau de assertividade muito grande, mesmo com a inflação de custos, aparecendo nos números, né? Se isso não estivesse acontecendo, a gente não estaria entregando esses números de EBITDA, nem esses números de lucro líquido, né? Mas então, a chave nesse momento é que realmente a venda média por loja que a gente está obtendo nas nossas lojas novas está acima do esperado, e isso está ajudando a pagar a nossa conta. Se o nosso projeto de expansão estivesse, vamos dizer assim, apresentando problemas, esses problemas já estariam aparecendo, né? Porque o grande desafio que se fazia, a pergunta, poxa, a Panvel abria
40 lojas por ano, bruta, e vai passar a abrir 60 lojas. Será que isso não vai atrapalhar eles? A gente está vendo que resultado a gente tem conseguido sustentar e qualidade também, né? Então, a gente vem provando que a gente tem capacidade de crescer mais rápido, né? Acho que esse é o grande tema. E mercado para isso também, né? Apesar da competição, apesar do volume de concorrentes, da alta capilaridade de farmácias, a gente vê que para farmácia boa, para farmácia com qualidade, sempre tem um espaço, né, no coração das pessoas. Veja, acho que pegando um pouco esse gancho, Daniela, quando a gente olha ali os dados de market share, né, a gente deve estar talvez provavelmente 8º ou 9º trimestre seguido, né, de ganho de market share em todos os estados da região, e a gente observa isso tanto no interior dos estados, nas capitais, enfim, de maneira bastante distribuída. E quando a gente abre esse dado, a gente vê que realmente a gente está ganhando share pelas lojas que já existem e pelas nossas lojas novas. Nós sabemos que nossos concorrentes também estão abrindo lojas na região sul, né? Mas nós continuamos abrindo também e estamos abrindo muito bem, estamos crescendo acima da média. Eu acho que esses números reforçam a nossa convicção no nosso plano e a gente segue, né? Ele arrisca, né? E estamos entregando esses resultados. Excelente, muito obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Por favor, Maria Clara, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Aqui do lado do Itaú, a gente queria entender um pouco mais sobre a visão de ecossistema da Panvel. Então, durante a apresentação, vocês comentam diversas iniciativas que visam complementar essa visão, né? Seja na parte de CRM, na parte de aumentar a oferta de serviço em lojas, e agora com uma maior evolução e foco em fazer o rollout do marketplace. Qual que é o nível de investimento que a gente pode esperar daqui para frente para a entrega de todas essas iniciativas? Qual que é o impacto que isso pode ter em rentabilidade no curto prazo? Obrigada. Na verdade, é uma evolução contínua, né? A gente já vem, aliás, uma coisa que a gente não acredita é revolução, né? A gente não gosta de revolucionar nada. A gente gosta de evoluir as coisas. Então, todos os investimentos que a gente vai fazendo, eles são uma evolução. Por exemplo, o marketplace ele não é muito diferente do que a gente já está fazendo hoje. As pessoas hoje compram nas nossas plataformas digitais e se porventura a loja que faz a entrega, hoje já são mais de 150 lojas fazendo entrega, a gente entrega em até 1 hora em todas as praças onde a gente está presente. Se porventura uma dessas lojas não possui o produto, os nossos centros de distribuições, que são um aqui em Eldorado do Sul, que fica perto de Porto Alegre, e outro em Curitiba, fazem a entrega desse produto em 3 ou em 2 dias, enfim. Então, a mecânica, vamos dizer assim, o split de pedido, todo o investimento por trás, vamos dizer assim, dessa orquestração de estoques, ela já existe, né? Então, ao invés por exemplo, no caso do marketplace, vai ser o pedido 3, vai ser a entrega 3 do pedido 3. Então, vai ser em vez de ser o nosso centro de distribuição entregando, vai ser um seller entregando, tá? A gente já tem também uma plataforma de controle de entregas. Então, a gente sabe exatamente qual é o horário, que dia que foi entregue o produto. Essa mesma plataforma de controle de entregas está sendo usada para o nosso marketplace. Então, a gente tem uma continuidade de experiência do consumidor e de investimentos, né? Então, não tem nada muito diferente em termos de CAPEX do que vem sendo feito ao longo do tempo, tá? Então, não se precisa esperar nada diferente de impacto em resultados, porque a gente vem trabalhando de fato numa evolução contínua e natural, né, dentro da experiência para o consumidor. Isso, acho que o melhor exemplo disso, né, Júlio, é o nosso próprio digital, né? Como a gente comentou, o nosso digital ele cresce, seguimos investindo já há anos e ele nunca foi ofensor de margem, né? E aqui queria lembrar o pilar central. Por quê? Quase tudo funciona, né, lembrando, ao redor da loja, né? Quando a gente fala de serviços, nós estamos falando de lojas, nós estamos falando do Panvel Clinic, que já está lá dentro. A gente vai agregar mais receita ali dentro. Quando a gente fala, por exemplo, de todo o acompanhamento da jornada do cliente, é o cliente que vai na nossa loja física ou na nossa loja virtual.
e a gente faz esse cliente voltar na loja, comprar mais, enfim, né? Quando a gente olha o Panvel Saúde Empresarial, tá? Ele vende já aproveitando os estoques que nós temos, as lojas que nós temos, as parcerias que nós temos e trazem mais clientes, né? E como a gente colocou o nosso marketplace é um processo evolutivo, né? Da mesma maneira, assim, e a gente reforça, né, Júlio? A nossa visão, né, por exemplo, dessa etapa do marketplace é bastante pragmática, pessoal. A gente tem uma visão de que ele tem potencial de aumentar a cesta do cliente, né, mas ele vai ter um ramp-up lento, com curadoria, trazendo clientes, trazendo soluções, né? Mas ele não vai substituir, né, o restante que nós estamos fazendo. Ele vai ser mais uma peça que vai se integrar nesse nosso ecossistema. No caso dos clinics, as salas que têm vacinas, que serão um pouco mais de 95 até o final desse ano. Isso. 95 é um percentual significativo. Se a gente pegar sobre a base de lojas, a gente está falando aí de praticamente um pouco mais de 20%, da base de lojas. Nessas salas, teremos os exames rápidos. Então, não existe nada revolucionário, entendeu? Não tem nada, vamos dizer assim, um investimento totalmente novo, algo que tenha que se investir muito. Tudo uma continuidade. A própria carteira de saúde que a gente entende, poxa vida, a pessoa faz uma vacina na Panvel, a pessoa faz uma medição de pressão, faz um teste de glicose. Poxa, ela quer saber os resultados disso daqui a pouco lá na frente, numa conversa com o médico ou determinado dia que ela acessa uma plataforma nossa, a gente precisa entregar isso aí. A gente já tem há muito tempo, e a gente tem usado isso, uma base absolutamente unificada de dados, né? Um investimento que foi feito já há 3, 4 anos atrás. Essa mesma base unificada que foi feito esse investimento, ela vai ser o suporte para essa carteira de saúde. Então, tudo é contínuo, né? Eu acho que o grande segredo ao longo do tempo é você tomar as decisões certas, entendeu? Para não ter que recuar em investimentos. Então, a gente tem, ao longo do tempo, tomado decisões corretas e, em cima dessas decisões corretas, a gente vai fazendo novos investimentos. Entendi, super claro, obrigada. Obrigado, Maria Clara. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem novamente de Vitor Pini, do Banco Safra. Por favor, Vitor, seu microfone já está liberado. Oi, obrigado, pessoal, por pegar mais uma aqui do meu lado. Durante a apresentação, você mostrou o nível de alavancagem super baixo, a redução importante que vocês tiveram aí de capital de giro. Como deveria ficar esse nível de alavancagem ao longo do ano com a expansão de lojas? Se tem outras ações que vocês estão tomando para melhorar ainda mais o fluxo de caixa ao longo do ano, capital de giro, enfim, outras iniciativas. Obrigado. Não, fala desse crescimento genérico, lead time, são ações com certeza, Vitor. A gente está tomando uma série de ações, sim, tá? E nós temos um bom espaço para melhorar o nosso ciclo ainda, tá? Citando aqui com você alguns exemplos, né? Todo esse trabalho que nós estamos fazendo em genéricos, ele traz um impacto bastante relevante no nosso prazo de pagamentos. E ainda tem mais coisas por vir. Nós estamos também com um projeto bastante focado na redução dos nossos lead times de entrega. Falo entrega interna, quando a mercadoria sai do fornecedor e chega nos nossos centros de distribuição. Há boas oportunidades, né, de melhora, né, nesses processos internos e liberação de mais caixa para a companhia também. Disciplina no CAPEX. E sem sombra de dúvida, a disciplina no CAPEX ela é fundamental, né? Com todos os estudos que todo investimento que nós fazemos tem que vencer o nosso ganho, né, o nosso custo de capital. Quando a gente coloca todas essas ações que nós fazemos, junto com os investimentos previstos para esse ano e também o crescimento de capital de giro, nós vamos terminar 2022 com uma alavancagem que vai continuar sendo bastante baixa. Tá? Por óbvio, nós vamos ter uma pequena dívida líquida, mas em relação ao nosso EBITDA, né, ela não vai chegar nem perto de ser uma vez o nosso EBITDA. Excelente, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Motim Neto para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Júlio, pode prosseguir. Bom, eu agradeço a audiência qualificada, a qualidade das perguntas também. Nos vemos no segundo TRI.
Exatamente, pessoal. Muito obrigado de novo pela presença de todos, né? Espero que tenham gostado. Nosso time de relações com investidores permanece à disposição de vocês para responder suas perguntas, enfim, tudo que veio pelo chat, que a gente não conseguiu responder agora, nós vamos estar respondendo ao longo dessa e da próxima semana para todos. Tenham todos um bom dia. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.